Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos para ordenar os novos bispos que serão auxiliares em nossa arquidiocese, como acabamos de vir agora pelas cartas apostólicas enviadas pelo Papa Bento XVI. São os atuais internos senhores Nelson Marcelino Ferreira, Paulo César Costa e Pedro Cunha Cruz, presentes de Deus e da Santa Igreja, que recebemos das mãos de Sua Santidade o Papa Bento XVI, para compartilharem comigo, os demais bispos auxiliares desta arquidiocese, juntamente com os presbíteros, a missão de servir o povo de Deus, conforme recorda o tema escolhido para essa celebração, e assim pastorearmos esta grande parcela do povo de Deus, a arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, na soleira de grandes cardeais, arcebispos e bispos que nos precederam. Estão sendo ordenados para nos ajudarem a levar a boa nova de Jesus Cristo a todos aqueles que, membros do corpo místico de Cristo, esperam de nossa solicitude por novos métodos e novas ações pastorais o importante anúncio de Jesus Cristo ressuscitado, presente em nosso meio, e que nos envia para sermos missionários dentro de uma realidade complexa, bonita, desafiante, que é essa nossa igreja viva. A palavra de Deus que ouvimos nos faz contemplar o mistério da nossa vida e vocação. É o Senhor que nos escolhe e envia, mesmo que não nos sintamos capacitados. Eu te consagrei e te fiz profeta das nações, e eis que ponho minhas palavras em tua boca. Recorda-nos também a missão de ensinar, ser perseverante e servir de exemplo de conduta para os fiéis, nunca descuidando do dom da graça que foi dada pela imposição das mãos. Por isso, também hoje o Senhor pergunta a cada um de nós, especialmente aos nossos irmãos bispos que estão sendo ordenados: tu me amas? A insistência da pergunta de Jesus supõe também de todos uma resposta amorosa e generosa: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A essa resposta escutamos hoje no Evangelho: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor. Nós participamos do seu sumo sacerdócio e com Cristo cuidamos do seu povo. É uma grande responsabilidade, mas também um dom belíssimo. Queridos irmãos e irmãs, consideremos atentamente o ministério que vai ser confiado na igreja a esses nossos irmãos. Jesus Cristo, nosso Senhor, enviado pelo Pai para salvar o gênero humano, enviou por sua vez os 12 apóstolos ao mundo, a fim de que, cheios do Espírito Santo, anunciassem o Evangelho, santificassem e conduzissem todos os povos, reunidos num só rebanho, para que este ministério permanecesse até o fim dos tempos. Os apóstolos escolheram colaboradores, aos quais, pela imposição das mãos, que confere a plenitude do sacramento da ordem, comunicaram o dom do Espírito Santo recebido de Cristo. Assim, ao longo das gerações, e também hoje, este dom inicial foi sempre transmitido pela sucessão ininterrupta de bispos, e a obra do Salvador se prolonga e cresce até os nossos dias.
Caríssimos irmãos e irmãs, eu peço que acolham com alegria e ação de graças esses nossos irmãos, Nelson, Paulo e Pedro, que nós, bispos aqui presentes, associamos ao Colégio Episcopal pela imposição das mãos e pela prece consagratória. Deveis honrá-los como ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus, pois a eles foi confiado testemunhar a verdade do Evangelho e o ministério do Espírito e da Santidade. Lembrai-vos das palavras de Cristo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos despreza, a mim despreza; e a quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a vós, queridos novos bispos auxiliares, que o Papa Bento XVI tão imperiosamente nos concedeu, escolhidos pelo Senhor, lembrai-vos de que fostes tirados dentre os seres humanos e colocados a serviço deles nas coisas de Deus. O episcopado é um serviço e não uma honra. Por isso o bispo deve distinguir-se pelo serviço pastoral prestado com entusiasmo e busca da santidade, que provoque e suscite disponibilidade para que o povo de Deus faça o mesmo. Recordemos o preceito do Senhor: aquele que é o maior, seja como o menor, e aquele que preside, como observe. Caros irmãos bispos que estão sendo ordenados, pregai a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade. Admoestai com paciência e desejo de ensinar, orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que vos foi confiado. Procurai aurir copiosamente da plenitude de Cristo as riquezas da graça. Amai com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus vos confiou, especialmente os presbíteros e diáconos, nossos colaboradores no serviço de Cristo, e também os pobres e doentes, peregrinos e imigrantes, presos e todos que vivem à margem da sociedade. Agradeço a Deus por poder servir a esta igreja e agora contar com mais 3 bispos auxiliares, conforme a tradição desta arquidiocese e como nos dá também com clareza direito o Código de Direito Canônico, quando as necessidades pastorais da diocese o aconselharem, sejam constituídos um ou vários bispos auxiliares a pedido do bispo diocesano. Como sucessores dos apóstolos, caríssimos irmãos e irmãs, os bispos recebem do Senhor, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos, alcancem a salvação. Para o desempenho desta missão, Cristo Senhor prometeu aos apóstolos o Espírito Santo e enviou no dia de Pentecostes, para que com a virtude dele fossem suas testemunhas até os confins da terra, diante das nações, dos povos e dos reis. Rezo e peço a Deus para que o vosso ministério seja fecundo, e sei que poderei contar convosco para vivermos em unidade e em comunhão, tanto nas preocupações, sonhos e projetos de evangelização, como na busca de soluções para a nossa missão nesta grande cidade. Caríssimos irmãos bispos e ordenados, sei da minha responsabilidade diante das decisões, diante de Deus e da Igreja. Peço que o Senhor nos conduza com o seu Espírito. Os lemas que foram escolhidos: servo de Jesus Cristo, Pedro; sentir com a Igreja, Nelson; tudo suporte pelos eleitos, Paulo, também são um programa de vida, pois somos chamados como servos de Jesus Cristo, a quem seguimos, e sentindo com a Igreja,
tudo suportar pelos eleitos na busca de fazer acontecer a Igreja como sacramento universal da salvação. E juntos, para esta solene celebração, escolheram como tema chamados a servir o povo de Deus. E aí temos uma grande e importante missão com o nosso povo em todas as circunstâncias dessa cidade complexa e dessa sociedade plural. Que possamos dar testemunho a todos em ser um só coração e uma só alma, seguindo a voz de Deus, o chamado da Igreja, e gastando a vida em favor de todos. Vamos juntos gastar os dons que Deus deu de maneira multiforme a cada um de nós, para servir cada vez mais, ainda melhor e personalizado, o amado povo do Rio de Janeiro, com seu espírito de fé e, ao mesmo tempo, de abertura à graça de Deus. Que possamos estar sempre presentes na vida do clero, das lideranças pastorais, das paróquias, das comunidades, dos meios de comunicação, na cultura local, nas dificuldades e injustiças, irradiando na cidade maravilhosa a missão da Igreja, para sempre conduzir as ovelhas errantes ao rebanho do Senhor. Como Cristo, sumo e eterno pastor, morreu para nos salvar, nós somos chamados a gastar nossa vida, a morrer se preciso for, por toda a causa da Igreja e da evangelização. Porém, não esqueçais que fazeis parte do colégio dos bispos, no seio da Igreja Católica, unida pelo vínculo da caridade. Velai por todo o rebanho dos fiéis, a cujo serviço vos coloca o Espírito Santo, para reger a Igreja de Deus. Em nome do Pai, de quem sois imagem entre os fiéis. Em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote e pastor exerceis. Em nome do Espírito Santo, que dá vida à Igreja de Cristo e fortalece a nossa fraqueza. Sejamos fiéis e, como bispo, que possamos transmitir pela palavra e pela vida a santidade de Cristo, sempre servindo ao povo de Deus. Que o Espírito Santo nos anime e nunca nos falte a graça de Deus unitrino e a proteção de São Sebastião e da Senhora Santana. Assim seja.